Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer. Hoje eu quero falar sobre uma palestra do Patchwork, número 87, cujo título é Como lidar com a alternância, contração e expansão. Eu vou explicar para vocês o que é, o que significa e basicamente eu vou dar a minha visão do conteúdo de uma partezinha dessa palestra, porque ela é muito interessante. Os meus vídeos do Patchwork, eu explico melhor o que é essa forma, essa metodologia de autodesenvolvimento, de autoconhecimento maravilhosa, que eu adoro, acho fundamental para o desenvolvimento humano, pelo menos assim, o meu, é um caminho que eu me identifico muito. Mas enfim, no fim desse vídeo, você vai ver a playlist dos vídeos sobre Patchwork, que eu tenho um explicando exatamente o que é, e eu deixo abaixo na descrição o site do Patchwork também para você, se você quiser conhecer. Mas enfim, palestra sobre contração e expansão. Então, o que quer dizer isso? E é um tema que vai ajudar muito a vocês que me acompanham o meu canal na questão dos medos, né? Medo e ansiedade, essas emoções negativas que a gente pensa, como eu vou sair delas? Se eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo crônico, toque ou depressão, eu tenho isso crônico, eu não consigo sair disso. Então, assim, eu recebo essas mensagens de vocês querendo saber como sair. Isso é um processo realmente de desenvolvimento. Mas vamos direto ao ponto. Então, assim, a vida, na dualidade dela, dos movimentos energéticos da vida, ela tem movimentos de expansão e contração, né? Isso significa que quando a gente está numa situação legal, quando a gente está feliz, quando a vida corresponde ao que eu quero, ao que o meu ego quer, eu me expando, eu fico feliz. Então, assim, são movimentos que a gente considera prazerosos. Mas a vida também tem os movimentos de contração, que a gente faz essa leitura, né? Esse movimento que pulsa energeticamente é só para assim, para a gente didaticamente poder falar de como é que a gente reage consciente e inconscientemente. Quando acontece uma situação que me incomoda, eu não fico fluida naquela situação. Em geral, né? Eu tô falando de quando a gente se contrai. Então, assim, eu faço uma contração energética e emocional. Isso significa que eu me defendo, eu me fecho. Então, assim, eu tenho medo daquilo. Essas defesas para tudo aquilo que, as situações que me incomodam, aquilo que eu acho negativo na vida, por exemplo, uma ameaça de perder emprego, de relacionamento, de adoecer. Eu tenho medo de situações, o meu ego ele tem vários temores, por exemplo, e nesses pensamentos ou nessas situações que eu julgo negativas, que na vida são movimentos que não adianta, elas vêm, acontecem coisas negativas, ditas negativas para todo mundo. Então, a tendência de muita gente é se contrair. Então, a gente vive num estado de tensão interna muito grande, porque a gente não consegue fluir nessas situações. Um ponto é considerar que assim a gente não é essas situações, nós não somos as situações negativas. O nosso ego, ele se identifica com, por exemplo, uma separação. Então, assim, eu sou na totalidade da minha alma aquela dor. Então, assim, é um exagero, porque eu tô totalmente identificada com aquele desespero. Isso é a síndrome do pânico. Então, eu estou explicando para vocês através de uma palestra
muitas coisas que vocês que me acompanham têm esses sintomas, então assim vai servir muito. Quando a gente está na expansão, tudo é uma beleza, né? Automaticamente, se a pessoa ela consegue ter momentos de prazer, ela vai sentir prazer no corpo dela, vai sentir vida e vai fluir. Mas quando nós estamos nesses movimentos de contração que a gente odeia tudo que está acontecendo, ou a gente está apavorado, morrendo de medo, de preocupação, nós estamos tensos e contraídos, e muitas vezes automaticamente vivendo assim, a gente nem sabe mais como é que é viver relaxado. Por isso muita gente com insônia, muitos sintomas, muitos medos por aí, e problemas como fobia social, pânico estão muito difundidos, né? Muita gente procura com esses problemas e toma remédio para esses problemas, quer dizer, tem formas que eu não digo que são super rápidas de você sair disso. Sim, então nessa palestra 187 que você pode acessar em PDF no site do Petworth, na íntegra, você vai ver que assim, esse movimento de contração, ele é normal, ele faz parte da vida e que nós, assim, quanto mais a gente vai para uma aceitação de que sim, situações que a gente considera negativas vão acontecer, podem acontecer, e muitas vezes, como a gente não tem uma grande visão de conjunto, a gente fica, né, naquela visão muito materialista, eu só vejo depois a bênção que foi determinadas coisas que me aconteceram. Tem gente que fala assim, nossa, esse câncer salvou minha vida, porque eu mudei tudo, eu ressignifiquei muitas coisas, hoje eu tenho muito mais prazer. Então, só para dar um exemplo, relacionamentos que terminaram, que quando terminou foi o fim do mundo, depois a pessoa pensa, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas a dica que eu quero dar é assim, como não se contrair tanto. Então, assim, ó, um ponto eu vou para o meu eu observador. Nós podemos considerar isso uma postura meditativa sem a meditação, aquela meditação assim, eu vou sentar, vou meditar, vou respirar, vou fazer uma técnica. Não. A postura do eu observador é você aceitar naquele momento, não se desesperar, não se contrair. Como eu estar com muito medo e não me contrair? Então, assim, eu escolho conscientemente não estar totalmente identificada com aquela dor, né? Por quê? Porque eu sou muito mais complexa e muito maior do que uma pequena emoção minha desesperada. Quando a gente vê uma criança fazendo birra, desesperada, porque tudo que ela quer, ela abre um berreiro como se fosse o fim do mundo. Naquele momento, ela é tomada por aquela emoção, ela odeia a mãe e chora, e porque às vezes assim a gente fica, nossa, mas é inacreditável, isso é só por causa de um brinquedinho, tanto celeuma, tanta coisa, e nós fazemos isso em termos emocionais também. A gente cria algo assim do outro mundo e não vai assim, saia de você, olha isso de fora e procura assim estar numa postura de observar. Por maior que seja a sua dor, você não é toda a sua dor. Então assim, você observa e você fala para você mesmo, eu posso sentir isso, eu aceito agora sentir. Você aterra seus pés no chão, fica de pé ou bem sentado e se aterra. Finque raízes, como se fossem raízes dos seus pés para o chão. Respire profundamente e deixa aquela emoção vir para você. Sinta essa emoção, não fuja dela, não teoriza, não vai para o cabeção. Uma coisa que eu sei fazer muito bem é essa coisa mental, o que é bem ruim, porque a gente tem que ir para a emoção
E assim, não é chafurdar na lama da emoção, é quando a gente se entrega para aquilo, sente aquele medo, aquele pavor. Se você tem pânico, você vai sentir um medo, um pavor, que não pode sair na rua, não pode pegar metrô, não pode, sei lá, não pode fazer alguma coisa. Muitas vezes há anos você está refém desse medo. Então, sente isso em você, sente a depressão, deixa vir, respire profundamente nisso, sabendo que você está observando. Você, assim, tenta fazer esse movimento de descontração. Isso se faz ajudando o corpo mesmo a descontrair. Então, eu respiro profundamente, faço respirações calmas, tenho o exercício do acalme-se, né? Eu tenho um vídeo sobre isso que ajuda muito, mas você sente aquilo. Ninguém precisa te socorrer, você não vai morrer. Então ninguém precisa socorrer você, você simplesmente respira e solta. Deixa que essa emoção, o seu corpo sabe digerir ela. Então a gente confia mais, como eu tô no meu eu observador, eu sei que uma parte de mim está desesperada, mas uma parte está olhando. E eu vou fazendo esse movimento de me entregar para aquilo e eu deixo que o meu eu maior, né, que a parte do meu ego mais saudável, digamos assim, vá se descontraindo, porque na verdade o nosso medo maior não é da situação, e sim da nossa própria contração. Então eu digo para mim mesmo, eu aceito a minha rigidez, eu aceito o meu medo, eu aceito que eu estou apavorada. Isso é apenas uma emoção. Eu não sou refém dessa emoção. Eu posso cuidar de mim. Eu falei isso no vídeo anterior, independência emocional. E repito de novo, eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar disso. Então você se responsabiliza e faça um movimento de descontrair. Respire profundamente e sinta que a sua energia, digamos assim, se expande, que o seu corpo está ficando grande e você está fluindo naquela dor. Ela começa a se dissolver. Eu entendo perfeitamente que você pode dizer não, mas isso é porque você não sabe como é. Pois eu posso dizer porque eu já passei, eu já tive síndrome do pânico, graças a Deus foi uma fase curta, é horrível, e já passei por depressão. Então, assim, a gente precisa sentir isso e não fugir. Isso se faz respirando e entendendo que tem motivos para isso, e um dos motivos é esse estado constante de contração. E também minhas crenças disfuncionais que fazem com que eu morra de medo, né? Eu não confio em mim, a vida é perigosa. Você vai sentindo esses conceitos e você vai colocando outros. Eu cuido de mim, eu cuido do meu ser, eu sou capaz, né? Você vai tomando responsabilidade, tá, pessoal? Então, assim, não digo que seja super fácil, é um treinamento, né? Essa palestra é linda, como todas as outras do Pathward, são mais de 250 palestras. Então você pode conhecer mais esses temas. Esse tema da contração e expansão vai ajudar você nesses sintomas horrorosos que a psicologia, a psiquiatria trata hoje. E também em qualquer situação de vida onde a gente está muito preso na dualidade, né? Isso é bom, isso é horrível, isso eu aceito, isso jamais, sem isso eu morro, quer dizer, né? São exageros e a não aceitação do que se é, tá, pessoal? Então, queria agradecer muito a atenção. Compartilhe se você gostou. Eu sou psicóloga Flávia Cray. Eu atendo online e em Florianópolis e trabalho também com Pathward. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.